Olá, Vanessa. Aqui quem fala é José Gabriel da Silva. Bem, e hoje vou apresentar o primeiro trabalho, que é sobre os três temas: termometria, a dilatação e a calorimetria. Bem, eu fiquei com os exercícios 15, 42 e o 97. Questão 15. VUNESP. Frente fria chega a São Paulo. A previsão para sexta-feira, o mínimo é 11 graus e o máximo é 16. Para sábado, o mínimo é 13 e o máximo é 20. Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta-feira e a máxima no sábado na escala Fahrenheit foram respectivamente. Bem, para a gente calcular isso, vamos usar a fórmula. A temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em graus Celsius vezes 9 dividido por 5 e, por fim, somado com 32. Como você pode ver aqui, eu realizei primeiro com 11 graus Celsius, que foi o mínimo da sexta-feira. Então, fica assim a conta. Temperatura em Fahrenheit é igual a 11 graus Celsius vezes 9 dividido por 5, que isso resulta em 19,8, mais o 32 que fica por fim, e sabemos que a temperatura em Fahrenheit é igual a 51,8. Bem, o próximo passo agora é calcular a temperatura em Fahrenheit no máximo da sexta-feira. Novamente, vamos utilizar a fórmula. Temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em graus Celsius vezes o 9 dividido por 5 e, por fim, somado com 32. Como vocês podem ver, eu fiz com 16 graus Celsius, que é o máximo na sexta-feira. Então, vai ficar 16 vezes 5 dividido por... Mentira, me desculpa. É 16 vezes 9 dividido por 5, que vai ficar 28,8 somado com 32. E, por fim, descobrimos que a temperatura em Fahrenheit é igual a 60,8. Porém, no exercício, ele pede a variação de temperatura na sexta-feira, que seria o 11 graus Celsius em Fahrenheit menos o 16 graus Celsius em Fahrenheit. Como vocês podem ver, eu fiz aqui do lado 51,8 menos 60,8. Bom, encontramos então que a variação de temperatura na sexta-feira foi igual a 9 graus Fahrenheit. Agora vamos partir para as temperaturas do sábado. A do sábado só pedia a máxima, que era 20 graus Celsius. Então vamos utilizar aquela mesma fórmula. Temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em graus Celsius vezes 9 dividido por 5 e, por fim, somado com 32. Eu realizei o cálculo e descobri que a temperatura 20 graus Celsius é igual a 68 Fahrenheit. Com isso, encontramos a resposta certa, que é a letra B. 9 graus Fahrenheit e 68 graus Fahrenheit. A questão 42 diz: os trilhos de trem, normalmente de 20 metros de comprimento, são colocados de modo a manter entre duas pontas consecutivas uma pequena folga chamada justa de dilatação. Isso evita que eles se espremam, sofrendo deformações devido à ação do calor nos dias quentes. Considere que uma variação de temperatura da noite para o meio-dia possa chegar a aproximadamente 25 graus Celsius, fazendo-os dilatar cerca de 5 milímetros. Neste caso, qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho? Primeiramente, eu anotei os dados. Bom, o coeficiente de dilatação, que é o que a gente quer descobrir, o comprimento inicial do trem, normalmente que é de 20 metros, a variação de temperatura que ele sofreu, que foi de 25 graus Celsius, e a dilatação que ele teve, que foi igual a 5 milímetros. Bom, como temos esses dados,
temos uma equação que podemos encontrar o coeficiente, que seria a dilatação igual ao coeficiente, que é o que a gente quer descobrir, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Mas antes disso, temos que pegar a dilatação que está em milímetros e passar ela para metros. Ou seja, é só pegar esse valor e dividir por 1000. Então, temos que a dilatação em metros é igual a 0,005 metros. Agora, podemos encontrar o coeficiente. Vamos substituir, então, 0,005 igual ao coeficiente de dilatação vezes 20 vezes o 25 graus Celsius. Resolvendo mais um pouquinho, vamos encontrar que o coeficiente de dilatação é igual a 0,0001 ou 1 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, e com isso finalizamos a segunda questão 42. Partindo agora para a questão 97, ela diz: num calorímetro ideal, são colocados 200 gramas de gelo fundente, a 0 graus Celsius, com 200 gramas de água, também a 0 graus Celsius. Após algum tempo, podemos afirmar que: letra A. No equilíbrio térmico, vamos ter apenas a água a 0 graus Celsius. Letra B. O gelo, sempre que entra em contato com a água, sofre fusão. Letra C. No final, vamos ter apenas o gelo a 0 graus Celsius. Letra D. As massas de água e gelo não se alteram, pois ambos estando a 0 graus Celsius não haverá troca de calor entre eles. Letra E. Quando o calor sai da água, provoca sua solidificação. E esse calor no gelo provoca uma fusão. Bem, agora que li as alternativas, eu vou explicar cada uma e responder a que eu achei que é a certa. Então vamos para a letra A. Eu acho que não é a letra A, porque como os dois estão a 0 graus Celsius, não tem como só a água ficar a 0 graus Celsius, porque o gelo também vai ficar, certo? Na letra B, o gelo sempre que entra em contato com a água sofre fusão. Não, eu acredito que não, porque eles não vão trocar, como se diz, o seu estado físico, porque eles estão na mesma temperatura, então por isso não haverá troca de calor. Letra C. No final vamos ter apenas o gelo. Bom, a 0 graus Celsius. De novo, eu acho que não. A letra D. As massas de água e gelo não se alteram, pois ambos estando a 0 graus Celsius não haverá troca de calor entre eles. Sim, essa eu acho que é verdade, porque, bom, aqui, ela já diz. E a letra E. Quando o calor sai da água, provoca a sua solidificação. Esse calor no gelo provoca fusão. Bom, como eles estão a 0 graus Celsius, eu acho que não haverá uma troca de calor, então não vai sair um calor da água, ou provocar uma solidificação, ou uma fusão no gelo. Bem, então, destacando de novo, a minha resposta é a D, por conta que eles estão a 0 graus Celsius, então ele não haverá uma troca de calor. Suas massas ou seu estado físico não vai mudar por conta disso. Então, é a letra D.